Gente, live de hoje para falarmos sobre Simple Past or Present Perfect, usando o Rapid Fire, é o nosso método que compacta, que compila, que modela o processo natural de aprendizado do ser humano e te permite aprender as coisas como você vai aprender hoje, sem regra, sem decoreba, sem tabela, sem tradução. Aprender de verdade, do jeito que um ser humano normal aprende, beleza? Coloquei aqui rapidinho para lembrar de falar com você. Depois que virou o ano, a gente tem recebido muitas mensagens, tanto eu quanto a Débora no direct, no zap, enfim, de pessoas perguntando: Felipe, como é que eu faço para saber mais sobre o seu ensino? Como é que eu faço para saber mais sobre o seu método? Como é que eu faço para saber mais sobre as próximas turmas? Como é que eu faço para entrar na jornada do inglês? E eu posso te dizer só uma coisa. Segunda-feira nós vamos soltar um vídeo com um anúncio oficial e instruções a respeito da próxima oportunidade para entrar na jornada do inglês. Então fica ligado que na segunda-feira a gente vai soltar um vídeo e a única coisa que eu posso te dizer é: se você entrar em qualquer curso de inglês agora, você vai se arrepender amargamente. Só posso te dizer isso. Você vai se arrepender muito. Se eu fosse você, não entraria, esperaria a segunda-feira o vídeo para você saber das instruções a respeito da próxima turma da Jornada do Inglês nesse ano de 2019. Beleza? Gente, vamos lá então. Simple Past and Present Perfect, usando o Rapid Fire, usando a vida do Ayrton Senna. Por que o Ayrton Senna? Porque eu ganhei, eu admiro ele demais, ganhei um presente da minha esposa, muita gente deve ter visto, e comparando ele com o Lewis Hamilton. Por que o Hamilton? Porque o Hamilton é fanzaço do Senna e é o maior campeão da atualidade da Fórmula 1, que está correndo hoje. Beleza? Vamos lá então? Olha só, como é que vai funcionar isso aqui? Primeiro vamos falar sobre o Ayrton Senna, que é a forma que um britânico pronuncia o nome dele, né? Ou um americano, Ayrton Senna. E eu deixei aqui, ao longo de toda a aula de hoje, alguns espaços em branco e nós vamos tentar completar with the correct form of the verb, com a forma correta dos verbos que estão aqui entre parênteses ou com aquilo que você intuitivamente acreditar que se encaixa para completar a frase de uma forma que faça sentido. Beleza? Antes de mais nada, how do you spell Ayrton Senna? Digamos que a gente está conversando com ele. What's your name? What's your first name? My first name is Ayrton, ou Ayrton. What's your last name? My last name is Senna. Can you spell that for me, please? How do you spell Ayrton Senna? How do you spell Ayrton or Ayrton? Quem está em casa vai tentando me acompanhar, vai falando, vai gritando, vai participando da aula, beleza? How do you spell Ayrton? 1, 2, 3. A-Y R-T-O-N. Ok? A-Y-R-T-O-N. How do you spell Senna? It's S-E-A-B-C-D-E A-B-C-D-E double N-A. That's how you spell Ayrton Senna. Quando você está falando da sua vida, aonde e quando você veio ao mundo? Senna, o que encaixa aqui? Vai falando, vai tentando, vai chutando. Senna, ou vai até digitando, né? Por que não? Senna was what? Was born on March 21st, 1960. This is Senna's date of... Quem está assistindo que é aluno da jornada sabe essa de cor e salteado. Senna's date of birth. Date of birth. Por isso que chamamos de birthday. Happy birthday to you. Aliás, yesterday was my birthday. I was born on January 2nd, 1983. Yesterday was my birthday. My date of birth is January 2nd, 1983. What is your date of birth? Okay? What
was, como ele já morreu, vamos falar, né? Was. What was Senna's date of birth? March 21st, 1960. Senna was born on March 21st, 1960. Então, aqui a pergunta é, when was Senna born? Or, what is Senna's date of birth? What's her date of birth? Or, when were you born? I was born on... The second here would be a question, where were you born? Where were you born? When were you born? When was Senna born? Where was he born? Or where was Senna born? Where were you born? Okay? Senna was born on March 21st, 1960. He was born in South America, in Brazil, in São Paulo. Okay? Now, Senna já morreu há muito tempo. Qual seria a melhor opção aqui? Qual seria o verbo para se encaixar aqui? Senna, Felipe, I am married. Senna was single. I am married. Senna was single. Isso aqui faz parte do rapid fire, os contrastes. I live in Brasília. Moro, vou chutar aqui, não tenho certeza, mas Sérgio Moro lives in Brasília today. Eu acho que ele mudou para cá. Bolsonaro mudou. Bolsonaro lives in Brasília. I live in Brasília. My wife lives in Brasília. Senna Senna lived in Mônaco. Bolsonaro lived in Rio. Now he lives in Brasília. I lived in the United States. Now I live in Brasília. Senna lived in Mônaco. E aí eu coloquei aqui uma outra coisa. Em inglês nós temos o used to para falar de coisas que eram hábitos ou eram verdade. Por exemplo, I used to smoke. I used to smoke. Quando você fala I used to, em inglês, seja lá o que você for falar depois, um nativo já sabe que não é mais verdade ou não é mais algo que você faz. Então, se você fala, eu até fiz uma brincadeira, tem um vídeo que soltamos aí, você está conversando com um nativo com um cigarro na boca, fumando e fala, I used to smoke. Ele vai falar, então continua no curso de inglês porque não está dando certo ainda não esse negócio. Porque você falou, I used to smoke, mas está com o cigarro na mão. Por quê? Quando você usa used to ou used to, você está falando de coisas que eram verdade. Você está falando de coisas que eram verdade no passado ou hábitos que você tinha, mas não tem mais, ou que não, coisas que eram verdade, mas não são mais verdade hoje. Então, nesse caso aqui, qualquer lugar que você já morou é algo que era verdade e não é mais. Você pode usar used to. Então podemos dizer Senna lived em Mônaco, Senna used to live in Mônaco. Era verdade, não é mais. He used to live in Mônaco. Ok? Próxima. Temos o verbo aqui, die, que foi a coisa que aconteceu com ele e que choramos, aqueles que estávamos vivos e assistindo, choramos, foi triste demais. E nesse caso aqui vai virar o quê? Vai virar o quê? Quem sabe? He
died. He died. 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 Aí eu coloquei várias possibilidades. He died at the age of 34. When Senna died, he was 34 years old. Back in 1994, when he died, he was 34 years old. He died at the age of 34. He died on May 1st, 1994. He died on May 1st, 1994. Ok, so, qual seria uma pergunta aqui? How old was Senna when he died? He was 34. He died at the age of 34. When did he die? He died on May 1st, 1994. Where did he die? Where? Location. Where did he die? In Europe. Aí eu botei pra gente praticar as preposições. He died in Europe, continents. In Italy, countries. In Imola, cities. States or cities. In. A specific location. He died in Europe, in Italy, in Imola, at the Autódromo Enzo and Dino Ferrari. So, how old was Senna when he died? 34. He died at the age of 34. When did he die? Time, date. When did he die? He died on May 1st, 1994. Where? Location. Where did he die? He died in Europe, in Italy, in Imola. Be more specific. Be more precise. He died at the Autódromo Enzo and Dino Ferrari. Okay? So, the questions here are, when was Senna born? March 21st, 1960. É uma outra coisa do Rapid Fire. Disparar perguntas. Where was he born? Em São Paulo, Brasil. Porque ele já morreu, já passou. Was Senna married or single? He was single. Where did Senna live? Em Mônaco. When he was alive, he lived or he used to live in Mônaco. Podemos usar o used to para falar de coisas que eram hábitos ou eram verdade e não são mais. He died. How old was Senna when he died? 34. When did he die? Time, date, when? On May 1st, 1994. Where did he die? Location. He died in Europe, in Italy, in Imola. Specific location. At the Autódromo Enzo and Dino Ferrari. Who died at the age of 34 on May 1st in Europe, in Imola, at the Autódromo Enzo and Dino Ferrari? Who? Did Sérgio Moro die? No. Did Felipe die here? No. Who died at the age of 34 on May 1st? Who? Senna. Who talks about people, names, talks about a person or people or names. Who? If you want to know the reason, why did Senna die?
What is the reason? What is the motive? Give me a reason. Why did he die? Car crash, car accident. F1 car accident. When did he die? May 1st, 1994. Time, date. Who died on May 1st, 1994? Who? Senna. People. Name. Where did he die? In Italy, in Imola, at the Autódromo Enzo Endino Ferrari. Location. Why did he die? It was a car crash, a car accident. Reason. Why talks about reason. Okay? So where, who, when, why. We can even ask, what happened? What happened on May 1st, 1994? What? Senna died in a car crash. Ok? Seguindo adiante. Moving forward. Então vamos lá. Senna disputed 162 Grand Prix, GPs. He disputed 162 Grand Prix. Qual vai ser aqui? He scored 65 pole positions. Usei score para a gente praticar um pouco o passado dos verbos. He scored, no sentido de marcou, 65 pole positions. Poderíamos usar he started on pole position for 65 times. He started on pole position. Okay? Go. He went on podium 80 times. He went on podium 80 times. Ok? Tivesse uma foto para mostrar. He went on the 3 top drivers in a race. They go to the podium. Senna went on podium 80 times. So, 80 times he was either the first or the second or the third driver, okay? In the race. The first or second or third position at the end of the race. He went on podium 80 times. Win. Qual vai ser aqui? Win. He won 41 races. He won 41 races. E aqui, race e work. Senna raced, okay? Raced or Senna worked. Senna raced or he worked in Formula One as an F1 driver for 10 years, from 1984 to 1994. Beleza? He disputed 162 GPs. He scored 65 pole positions. He went on podium 80 times. He won 41 races. He raced. He worked in Formula One for 10 years. Perguntas. How many Grand Prix did Senna dispute? How many times did he start on pole position? How many times did he go on podium? How many races did he win? How long did he work? How long did he race in Formula One? Seriam as perguntas aqui. Quando nós passamos a falar do Hamilton, a grande diferença é que o Hamilton is alive. So Hamilton is 33 years old. Senna was 34. Hamilton is. Senna was born on March 21st. Hamilton
Aqui também, porque é passado para os dois. Senna was born in São Paulo. Hamilton was born in Hertfordshire, England. Hertfordshire, England. É a cidade onde ele nasceu. How old was Senna? How old is Hamilton? Where did Senna live? Where does Hamilton live? Hamilton is alive. Senna lived in Monaco. Senna used to live in Monaco. Hamilton lives today in Monaco. Why does Hamilton live in Monaco? To save money. Todos os pilotos de Fórmula 1 moram em Mônaco porque tem um benefício fiscal lá e eles economizam milhões de dólares por ano. Who lives in Monaco? Hamilton. Why does he live in Monaco? To save money. How much money does Hamilton save every year for living in Monaco? Hamilton saves $123 million a year for living in Monaco. Por morar lá, ele economiza $123 million. Was Senna single or married? Senna was single. Is Hamilton, what about Hamilton? Is he single or married or divorced? Senna was single. Hamilton is single too. Não posso usar they porque o Senna já morreu, né? Mas imagina, they are both single. Próximo. How many Grand Prix did Senna dispute? 162. He disputed 162 GPs from the beginning of his career until the end. Okay? Senna's career, he disputed 162 GPs. How Hamilton is still alive? How many races has Hamilton disputed? From the beginning of his career until now. Lewis Hamilton has already é opcional, tá? Has already disputed 228 GPs. O próximo flip chart tem um pouco aqui do timeline. Eu vou guardar algumas frases e perguntas para o próximo. Temos 4 minutos. He has already scored 83 pole positions. Se usássemos o start, he's already started on pole position 83 times. Aqui, go. O verbo é go. Hamilton has, de novo, o already opcional, has already gone on podium 134 times. Mais uma vez, depois a gente vai jogar no YouTube, se você quiser rever, reassistir. Essa é uma das grandes coisas que eu prego. O ensino tradicional dá um en passant nas coisas, superficial, só para te enrolar, não aprende bosta nenhuma, porque não vai fundo, não satura, não repete, que é o que eu gosto de fazer, e eu não vou poder fazer 100% como eu gosto, tenho feito aqui o máximo por causa do tempo. Depois você vai no YouTube, eu vou jogar aqui no Insta o link, você assiste o resto da aula, você repete várias vezes. He's already gone on podium 134 times. Olha aqui o que eu coloquei, ó. Eu
contrair o he com has. He's already won 73 races. Hamilton has been racing or has been working as a Formula One driver for 11 years. Só um detalhe. Felipe, por que aqui você has disputed, has scored, has started, has gone, has won, e aqui você meteu um present perfect continuous. Has been racing, has been working. Porque quando dentro, aqui está falando do mesmo período de tempo, começo até agora, começo da carreira dele até agora. Só que aqui o foco é duração, período, quantas vezes algo já aconteceu, tendencialmente vamos para o present perfect continuous. Quando o foco é o resultado alcançado nesse período de tempo, tendencialmente vamos para o present perfect normal. Então, he has been racing for 11 years. Vamos aqui para o timeline que ajuda a gente a entender demais, a gente fecha aqui. Começo da carreira do Hamilton até agora. He has been racing. Qual é o período disso aqui? Qual é a duração disso aqui? 11 years. E se eu quiser falar dessa duração, tendencialmente eu vou no present perfect continuous. He has been racing. He has been working as a Formula One driver for 11 years. Se eu quiser falar do resultado que ele alcançou nesse período, desde que ele começou até agora, he has been working as a Formula One driver for 11 years. And in this period of time, nesse período de tempo, he has already won 73 races. Present perfect normal. He has been working, he has been racing in Formula One for 11 years. And in this period of time, he has gone, present perfect normal, he has gone on podium 134 times. He has been racing for 11 years, during which he's already started on pole position. So he has been racing for 11 years. He has started on pole position 83 times. He has been racing for 11 years. He has already won 73 races. He has been racing for 11 years. He has gone on podium 134 times. He has been racing for 11 years. He has already disputed 228 GPs. Quando o meu foco é a quantidade de vezes ou a duração de algo que começou e continua acontecendo, tendencialmente eu vou no present perfect continuous. Se eu quero falar dos resultados alcançados nesse período de tempo, desde que eu comecei a fazer algo até agora, eu vou no present perfect normal. I have been on a diet for 1 year. Eu posso até dizer I have been dieting, or I have been going to the doctor for a diet. Eu vou no present perfect continuous. For 1 year. I have already lost 20 kilos. O foco é no resultado, present perfect normal. O foco é na duração ou na frequência com qual algo aconteceu, present perfect continuous. A carreira do Senna começou e terminou em 1994. Desculpa, gente. Em 1994. A carreira do Hamilton começou e está rolando ainda. Então, quando eu falo do Senna, how many races did he dispute? How many races has Hamilton disputed?
Quando eu falo has Hamilton disputed, já está implícito, desde que ele começou até agora, porque vai mudar de novo, que ele está correndo ainda. Quando eu falo how many races did Senna dispute, já está implícito que a carreira dele começou e terminou. How many times did he start on pole position? Que ele começou no primeiro lugar. Quando eu falo how many times did he start, já está implícito. Ele nunca mais vai largar na pole position de novo, já acabou. Se eu for falar do Hamilton, e aí a resposta seria 65. He started on pole position 65 times. Se eu for falar do Hamilton, how many times has Hamilton already started on pole position? Por quê? Porque desde que ele começou até agora. E já está implícito que está aberto. E aí eu responderia, he has already started on pole position 83 times. E quando eu falo isso, has already started, eu já estou deixando implícito que já foram 83, mas podem ser mais. Because Hamilton is alive and he is still racing. Senna started. Hamilton has already started. Senna disputed. Hamilton has already disputed. Senna won. Hamilton has already won. Senna went on podium. Hamilton has already gone on podium. Senna, how many races did he dispute? How many times did he start? How many times did he go? How many races did he win? Hamilton, how many races has he disputed? How many times has he started on pole position? How many times has he gone on podium? How many races has he won? Desde que começou até agora, porque vai mudar, está em aberto. Beleza, beleza. How old was Senna? How old is Hamilton? Where was Senna born? Where was Hamilton born? Passado para os dois. Where did Senna live? Where does Hamilton live? Was Senna single or married? Is Hamilton single or married? E tivemos também a prática do where, who, why, when, what. Ok? Beleza, e é isso. God bless you all. E só para falar mais uma vez, todos que estão me perguntando a respeito do meu método de turma, como é que eu entro na jornada, segunda-feira vamos lançar um vídeo para falar sobre isso. A única coisa que eu posso te dizer é, se você entrar em algum curso de inglês por agora, você vai se arrepender amargamente. Love you guys. God bless you. Bye.